volta com o nosso projeto Band Eleições dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nessa transmissão simultânea entre Rádio Bandeirantes Campinas, portal bandmulti.com e a tela da Band Mais TV. Nós, nesta semana, estamos conversando com os candidatos à Prefeitura da cidade de Hortolândia. E hoje, nosso convidado presente aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad é o candidato Dr. Jorge, do Partido Liberal, o PL. Candidato, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado por atender o nosso convite para conversar com o nosso ouvinte, nosso espectador. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes do Sistema Bandeirantes de Comunicação, em especial os da minha amada Hortolândia. Candidato, essa é a sua quarta disputa para a Prefeitura de Hortolândia. O senhor teve a melhor votação em 2012, pouco mais de 28 mil votos. Depois, pouco mais de 15 mil. Depois, quase 18 mil votos em 2020. O que o senhor acredita que tem de diferente nessa eleição de 2024 e o que o senhor aprendeu nesse processo das eleições anteriores? É simples, Heitor. O ex-prefeito Ângelo Perugini hoje descansa. Não é? Quando eu disputei com uma pessoa que era apoiado por ele, eu tive quase 30 mil votos. Depois contra ele, e agora são pessoas que não estão defendendo o legado dele como deveria. Eu acho que a Bíblia diz que para tudo tem seu tempo, e esse é o tempo de mudança. Esse é o tempo de sangue novo, de ideia nova, né, e de priorizar coisas que até agora não foram priorizadas. No seu entendimento, uma vez eleito, quais devem ser essas coisas priorizadas numa nova gestão? Olha, quando você é prefeito, você tem que trabalhar para todos, distintamente, né? Para todos. Inclusive, ser bom gestor, ser honesto, não é obrigação, né? Ser eficiente. A questão agora principal é caráter, princípios e se fazer o que o povo hortolandense quer. Né? Por exemplo, ao invés de se construir uma prefeitura, se você vai na rua, o povo vai ter preferido que primeiro se construa um hospital. Né? São de prioridades. Né? A saúde, nós temos muitos projetos para a saúde, o novo hospital de 180 leitos, o Hospital Mário Covas se transformar num hospital infantil, com maternidade, com pronto-socorro infantil e uma ala para crianças especiais. Né? O poupa-tempo da saúde, não é inventar a roda, é fazer já o que já existe, dar certo no município da cidade. Olha lá no Google, Poupa-Tempo da Saúde de Santo André. O diretor lá, meu amigo, o doutor Bruno, não é? Lá, poxa vida, com uma semana as consultas de especialidade de urgência são atendidas, com um mês a média, sai de lá já com os exames marcados e já com a data do retorno. Ou seja, pegar o que já deu certo e implementar. Além de fortalecer as UPAs, farmácias 24 horas. Poxa vida, Heitor, eu sou médico na cidade de Hortolândia há 30 anos. Eu sou médico de bairro, do Jardim Amanda, nesses 30 anos. Eu ouço dezenas de pessoas por dia nas suas lamúrias, que eu sou um pouco médico, um pouco psicólogo, né? Você ouve de tudo, né? E eu sei exatamente, na questão da saúde, o que a população precisa e almeja. Questão da segurança, por exemplo. Pouco investimento, menos de 30 milhões do nosso orçamento é investido em segurança. Né? Como você diz aí, o professor morreu na beira da escola. O que adianta você ter um montão de coisa e não ter paz, não ter a segurança que a cidade precisa? E hoje eu pergunto aos hortolandenses, algum hortolandense se sente seguro? Né? Os comerciantes com problemas, os bairros com problemas, todo mundo com problema. É lógico, né? Permitiu-se um crescimento populacional, depois nós podemos falar disso, e os serviços não acompanham o crescimento. Nós temos em torno de 120 guardas municipais há dezenas de anos. Hoje devemos pelo menos estar com uns 250 guardas municipais, né? Além de trabalhar em conjunto com as outras forças policiais. Quer dizer, há muito a ser feito, certo? E esse sangue novo, ideia nova, essa vontade de mudança, de priorizar o que é do povo, cuidar do povo com aquele carinho que ele merece, né? Está aqui, né, na candidatura do Dr. Jorge. Por sinal, a única conservadora, as outras principais candidaturas com aquele viés mais à esquerda. Nós estamos conversando com o Dr. Jorge, candidato à Prefeitura de Hortolândia pelo PL, que tem como vice nessa disputa em 2024 o nome de Eduardo Ricato, do PRTB. Curiosamente, candidato, ele foi seu concorrente em 2020, ele era vice na chapa de Ceará. Como é que foi a articulação para que ele fizesse parte da sua composição e a escolha de Eduardo Ricato, como que o senhor pretende trabalhar com ele uma vez eleito sendo seu vice? É um empreendedor, empresário da cidade de Hortolândia, nunca ocupou nenhum cargo público, mas é um jovem com muita força, com muita vontade de trabalhar.
E qual foi a escolha? A questão de valores e princípios, né, que se parecem com os meus. Não é? O Deus, pátria, família, vida e liberdade. Tá certo? Então, nós não podíamos desunir. Tínhamos que manter os conservadores unidos. Não é? Então, a escolha dele era o único pré-candidato a prefeito conservador, se uniu. A união dos conservadores, a união da chamada direita, para garantir aí a vitória. Agora, uma das grandes lideranças hoje da direita no Brasil é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está em um partido de um concorrente do senhor. O senhor acredita que em algum momento Tarcísio possa apoiar a sua candidatura ou, uma vez eleito, o diálogo com o governador de São Paulo pode ser bom? Maravilhoso. O Tarcísio já apoia a minha candidatura. Ora, o Tarcísio não defende o bolsonarismo, ele mesmo declara, eu sou bolsonarista. O Tarcísio já é conservador. O Tarcísio é questão de tempo para vir para o PL. Né? E com certeza ele não defende valores e princípios defendidos pela esquerda. Né? Vários candidatos, e os principais candidatos, sempre apoiaram candidaturas a presidente, a deputados, de elementos da esquerda. Agora querem enganar um pouco o povo como se fosse uma melancia assim, entendeu? Mas o povo não é besta, não. O povo sabe quem é conservador, quem não é, sabe quem defende princípios e valores, não é? E quais princípios e valores cada um defende, entendeu? Não é a pessoa em si. Estou falando da ideologia do grupo que eles participam, tá certo? Que vai contrária às minhas. Por sinal, sabe o que é se sentir no lugar certo e na hora certa? Né? No PL, que é um partido que não é perfeito, como qualquer partido, nem todas as pessoas são perfeitas, como qualquer pessoa, perfeito é só um, né, que viveu nessa terra, tá certo? Mas é um partido que as bandeiras que eu defendo estão ali, certo? Então, é defender, né, a questão dos princípios e valores cristãos, defender a família, defender a pátria, defender a vida desde a sua concepção, defender as liberdades. Né? Então, olha, sabe que, em primeiro lugar, eu sou médico, né? Faço política de coração, não por necessidade, por missão, como para servir, não para ser servido, para abençoar, não para ser abençoado. Eu me sinto que eu estou na hora certa, no lugar certo, tá certo? Para garantir a vitória das pessoas que têm um sentimento mais conservador, que são a grande maioria da cidade de Hortolândia. Candidato, o senhor falou um pouco sobre suas propostas para a saúde. Gostaria que o senhor falasse também sobre mobilidade urbana. Quais são as prioridades no município, tanto para quem utiliza o transporte particular, quanto para quem usa o transporte público? Hortolândia é a menor cidade da região metropolitana de Campinas em termos de metros quadrados. São 62 quilômetros quadrados. E a falta de planejamento, só posso atribuir a isso, a falta de planejamento fez com que Hortolândia se tornasse quase que um formigueiro. Nós somos 3.800 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que Campinas é 1.400, enquanto que Paulínia e Indatuba são 800 quilômetros por quilômetro quadrado. Ou seja, eles permitiram o crescimento populacional, porque quem assina é a caneta do Poder Executivo, autorizando verdadeiras cidades verticais, loteamento para tudo quanto é lado, e os serviços públicos, todos, e também inclusive de mobilidade urbana, não acompanharam o crescimento populacional. Você me entende? Então, lógico que a cidade está sofrendo. É um formigueiro, 3.800 pessoas por quilômetro quadrado. Campinas tem 1.400. Fizeram algumas avenidas? Fizeram. O governo do estado fez a maioria, fez o corredor metropolitano do governo do estado, né? Mas muito aquém do que se precisa e o que foi permitido em termos de crescimento populacional. Minha esposa demorava 10 minutos para levar minhas filhas na escola e voltar. Hoje demora 40, 50. E quando todos os prédios e loteamentos da cidade vieram os moradores, meu medo é que o transporte público, o transporte viário, ir e vir, vire um caos. Você me entende? Então, se estacionou tudo, né? E a cidade de 2004 para cá triplicou a população. 2004 era 80 mil habitantes, e a população hoje é 240 mil, certo? E os serviços públicos, basicamente, continuam no mesmo padrão. Nós estamos conversando com o Dr. Jorge, candidato à Prefeitura de Hortolândia pelo PL. Para a gente falar de outro assunto importante, que nós estamos também tratando nesta semana, a segurança pública, o senhor falou a respeito da preocupação da população. Qual o papel da Guarda Municipal na sua gestão no auxílio às forças estaduais, como a Polícia Militar e a Polícia Civil, candidato? Dobrar o efetivo da Guarda Municipal, fortalecer a muralha digital, usar a tecnologia em prol da segurança, investir mais na segurança. Não se pode, no orçamento deste ano de 1.600 e tantos, 1 bilhão e 600 e tantos milhões, investir só, né, cerca de 30 milhões em segurança.
Não existe isso. O investimento de segurança na cidade está muito aquém do que a cidade precisa e por isso a população sofre com a insegurança, sofre ali com os marginais tomando conta da cidade. É a ausência do poder público, é o fortalecimento da Guarda Municipal, não só dobrando efetivo, mas também viaturas, armamentos, né, que eles hoje têm condição de fazer, certo? Em parceria com todo o sistema. Inclusive eu estive semana passada com o Derrite, com o secretário de Segurança de São Paulo, que já fez um vídeo de apoio à nossa candidatura. É o secretário de Segurança de São Paulo. E com certeza, junto com o secretário de Segurança de São Paulo, o Derrite, e mais fazendo a nossa parte, nós vamos transformar a insegurança da cidade de Hortolândia em segurança. Porque o que adianta a gente viver sem paz? Com a preocupação que o filho sai e não volta, com a preocupação do professor aí ser baleado na frente da escola, esses dias foi baleado na frente da delegacia, outro, sabe, só vê tragédia. A gente tem medo, às vezes, de andar em Hortolândia, tem medo de circular nos locais públicos de lazer, porque se faz uma pracinha, depois se abandona. Não tem ali o Guarda Municipal, não tem ali a Câmara. De noite, por exemplo, um espaço público que eu fui ver esses dias, dá até dó, ali perto da Pronto Estaiada, que tinha uma bocha, banheiros públicos, foi tomado por moradores de rua, tomado por dependentes químicos, né? E a própria população não consegue abandonar tudo quebrado, utilizar seus espaços públicos por falta de segurança. Segurança é primordial para a paz, para a qualidade de vida de um povo e temos que investir muito mais em segurança. 30 milhões, como está no orçamento, um orçamento de 1 bilhão e 620 milhões deste ano, é irrisório. A população merece mais segurança, merece mais investimento em segurança e está muito baixo o investimento na segurança em Hortolândia. Candidato, nós temos ainda um último minuto. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais nesse espaço aqui dentro do Band Eleições para quem nos acompanha neste momento. Eu sou o Dr. George, médico, gestor, cristão, minha esposa dentista, né, 3 filhas. Eu gostaria de cuidar de todas as famílias de Hortolândia como eu cuido da minha família. Hortolândia, os cidadãos precisam de cuidado. E este ano é ano de mudança, né, de priorizar serviços públicos. Não é possível 33 dentistas para uma cidade, né, de 240 mil habitantes, um dermatologista, um mastologista, 2 urologistas, sabe? A cidade de Hortolândia merece muito mais cuidado e nós cuidaremos do povo de Hortolândia, investindo, né, na saúde pesado, para revolucionar a saúde, na segurança, na educação, na capacidade e a oportunidade da formação de mão de obra dos nossos cidadãos e muita coisa mais. Gente, está tudo na cabeça. O que a gente precisa? Oportunidade. E esse ano é ano de mudança, oportunidade ao Dr. George para mostrar a que ele veio vontade de trabalhar, ok? Sangue novo, ideia nova e vontade de priorizar o povo e cuidar do povo com o carinho que ele merece. Nós conversamos com o Dr. Jorge, candidato à Prefeitura da cidade de Hortolândia pelo PL. Muito obrigado, candidato, pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. E o nosso projeto Band Eleições segue sempre trazendo um pouco da política local e a expectativa para as eleições municipais com a cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação.